Nós vamos ouvir agora uma especialista na questão indígena que prefere não se identificar. Ela vai denunciar o que está acontecendo neste momento de pandemia nas terras indígenas do povo Xavante, no Mato Grosso. Essa denúncia envolve o Ministério Público Federal e a missão Covid, que inclui equipes militares no Ministério da Saúde. E só contextualizando, teve repercussão nacional no dia 11 de maio, nesse território indígena, quando o neto do cacique Damião Paradisané, de 8 meses de idade, morreu por Covid-19 no Hospital Paulo Alemão, no município Água Boa, no Mato Grosso. O cacique já perdeu 6 netos por várias doenças, como diarreia e desnutrição. Bom dia inicialmente, é prazer em falar com você. Bom dia, também muito obrigada. Vamos aqui reservar a sua identidade, como foi pedido, e eu queria que você falasse qual que é a crítica que você faz, né, ao Ministério Público Federal, que atenta aí os direitos do povo chavante. Tá bem. Então, eu recebi uma denúncia de moradores das terras indígenas do Mato Grosso, dos moradores Chavante, né, dessas terras indígenas, em relação a um documento que a Procuradoria do Ministério Público Federal do Estado, sediado em Barra do Garças, teria produzido um documento é, em relação à recusa, um documento que criminaliza as lideranças indígenas na região, que estão recusando essa missão militar, que se chama Missão Saúde Chavante, que está agora na sua segunda fase. Esse documento do MPF, ele começa desmoralizando as lideranças locais, particularmente dessa aldeia de Maraiuá-Tsedé, desmoralizando, acusando de várias coisas, e depois apresenta o périplo desse cacique Chavante na busca de atendimento nos hospitais da região para o seu neto, e logo depois narra o desfecho dessa situação, que é a morte desse bebê de 8 meses. Depois apresenta uma carta no mesmo documento em que essas lideranças recusam a presença da missão nos seus territórios por causa de toda a conjuntura, né, de risco, tudo isso, de contaminação. E essa é a política do Chavante, né? Eles estão desde o início da pandemia fechando os seus territórios, ninguém é bem-vindo, eles estão se protegendo, né? E o documento do MPF termina por criminalizar, responsabilizando as lideranças, identificando as lideranças, e nessa conjuntura, enfim, essa não poderia ser uma postura do Ministério Público Federal, né? Exato. Então, essa postura se alinha, só para concluir, essa postura se alinha com uma perseguição das lideranças políticas Chavante, né, dos caciques, que é já uma prática, enfim, por causa de todos os conflitos por terra na região. Esse é o Inclusive, eu problema. vou ler, inclusive, ler um trecho desse documento do Ministério Público Federal, que diz o seguinte: fique registrado que esse procedimento é necessário para que os responsáveis pelo documento assumam sua responsabilidade pelas consequências que poderão vir por impedirem as ações de saúde do governo federal, inclusive eventos de morte de parentes e amigos. Bom, isso é extremamente grave. Eu queria que você falasse sobre essa postura, né, do Procurador da República, Everton Pereira Guiar Araújo. Isso atenta aos direitos indígenas? Uhum. Pois é. Então, nessa região a gente tem um histórico grande, né, de perseguição às lideranças indígenas e com participação de diferentes órgãos do Estado. Então, são processos que são abertos, assim, e além de toda a hostilidade, né, que nas cidades da região esses Chavante encontram, né, uma hostilidade dos moradores da região. Inclusive, recentemente saiu vários casos de racismo, assim, acusando como se os indígenas fossem os que estivessem disseminando o Covid na região, né? Então, enfim, esse documento se alinha com esse tipo de perseguição, né? De modo nenhum isso poderia ser a postura, né, do Ministério Público Federal, que justo é um órgão controlador, né, um órgão
órgão que visa, enfim, verificar se não está acontecendo esse tipo de coisa. E eles mesmos, nesse documento, são os que desmoralizam e criminalizam, né? Então, aí tem uma intenção de má fé. Eu acho que isso se alinha com essa politização da pandemia que tem acontecido, né? Nesse momento, o que está acontecendo é a militarização das terras indígenas, né, travestida de combate à pandemia. Isso é muito grave e deve ser conhecido pelo grande público, né? Assim, acho que a gente que fica nas grandes cidades chega muito pouca notícia, né, sobre o que está acontecendo nesse Brasil grande, né? Os povos Xavante estão situados na Baixa Amazônia, no norte do estado do Mato Grosso. São povos que têm uma estrutura social muito complexa, admirável, né? E muitos conhecimentos sobre como conviver, né, com a vegetação do cerrado, muitos conhecimentos em relação a formas de tratamento próprio, fitoterápicos, né, toda uma classificação das plantas, quais são boas para isso, para aquilo, né? Então, esses saberes, nesse contexto, deveriam ser valorizados, né? Mas não, o que a gente vê é uma política que ignora tudo isso, uma política que miserabilista, que não reconhece nenhum saber, nenhum conhecimento nesses povos e que visa, então, individualizar, apontar com o objetivo de criminalizar as lideranças políticas desse povo nesse momento. Quer dizer, o procurador estava querendo que os caciques, as lideranças assinassem o documento, ou seja, se alguém morresse ali, né, por Covid, enfim, eles seriam responsabilizados, quer dizer, responsabilizando a própria vítima, é isso? Exatamente. Então, assim, o que está acontecendo é o seguinte: não está sendo compreendida essa estratégia da recusa desse cacique específico que diz que muito obrigado, não queremos a missão militar. Agora, é importante também falar quais são as características dessa missão, né? Essa missão envolve os Ministérios da Defesa, da Justiça e da Saúde, é uma ação interministerial que ela só começa, na verdade, no fim de junho, isso é, meses depois que essa pandemia já tinha chegado no Mato Grosso, já tinha matado muita gente. Essa ação, então o governo é empurrado a fazer isso por causa de tantas denúncias, inclusive essa notícia de que o neto do cacique teria morrido, depois de buscar vários hospitais na região, enfim. E é uma missão que chega levando clínicos gerais, ginecologistas, obstetras, pediatras, nesse contexto da pandemia, além de uma aeronave cheia de fármacos. Então, imagina numa aldeia, né? Uma aldeia é algo assim, absolutamente, você escuta os ruídos do mato, dos pássaros, dos animais que vivem, enfim, é um lugar que tem, né, não é uma cidade, tudo isso. Chega um helicóptero militar cheio de fármacos que vão ser administrados ali, né? Distribuem cestas básicas, esses kits básicos, né? Com as máscaras e tal. Mas tem um show aí de potência militar e tal que chega nessas aldeias, né? E é importante pensar como é que isso implica num controle individual dos corpos, né? Mas isso não está acontecendo em qualquer lugar, isso está acontecendo nas terras onde, essa missão começou nos povos Yanomami, né? A missão saúde, o primeiro povo que eles fizeram foi o povo Yanomami, que é uma terra onde a gente que se sabe, né, que é uma terra que tem problemas com a questão da mineração, né? Então, o Estado escolhe começar a missão de saúde pelas terras onde tem presença de mineração ilegal, né? Tem esses garimpeiros que estão ali extraindo minério dessas terras e, bom, enfim, por que será que eles começaram por ali, né? Enfim, mapear para conhecer, para pensar o que fazer ali, né? Enfim, o governo já deixou bem claro desde o início que ele liberaria o garimpo, né? E, inclusive, dentro de terras indígenas, o que é crime.
né? Enfim, a questão da autonomia das terras indígenas, né, do direito à autodeterminação, do direito ao reconhecimento da cultura, de seus saberes e seus conhecimentos, é um direito constitucional e é um direito também reconhecido pelas normativas internacionais, tanto da ONU quanto da OIT. Né? Existe um convênio assinado, o Brasil assina o convênio 169 da OIT, que reconhece esse direito à autodeterminação, à autonomia dos povos indígenas sobre seus territórios. Nesse caso, existe um documento desse cacique dizendo que recusa a missão militar em seu território. Isso deve ser respeitado, né? Enfim, os problemas, digamos assim, endêmicos de saúde dos povos Xavante são problemas todos resultado do contato interétnico, né, do consumo de mercadorias que vêm da cidade, né, produtos processados, alimentos industrializados e tal. Então, assim, a gente deve repensar essa relação, né? Na semana retrasada, essa ação foi feita na aldeia de São Marcos. Essa semana, essa ação militar com todo esse show de pousar helicóptero no centro da aldeia, distribuindo coisas, etc., está acontecendo na aldeia Sangradouro. Né? Eu tenho recebido notícias de que a situação lá está muito difícil. Eles pousam esse helicóptero nas diferentes aldeias dessa terra indígena Sangradouro e começa uma identificação individual, né? E essa coisa de levar ginecologista, enfim, qual é a ideia nesse contexto, né? Enfim, isso é absolutamente fora de propósito nesse momento de uma pandemia, não é? Agora, o governo foi... E nas terras... Sim. Sim, sim. Não, prossiga, prossiga. Nas terras Xavante, os povos Xavante, assim como a gente vê nesse documento, né, os povos Xavante são conhecidos pelo seu histórico de resistência, né, pela sua posição aguerrida, né, tudo mais, né, são conhecidos pela sua posição aguerrida. Então é nessas terras indígenas que o governo decide começar essa ação militar de controle, de vigilância, de militarização das terras indígenas. Isso é grave e deve ser denunciado. Então, eu gostaria que você falasse sobre justamente essa presença, né, do governo federal. O governo federal foi muito cobrado em relação ao que estava acontecendo e acontece no norte do país, enfim, no centro-oeste, nessas aldeias indígenas, por conta da Covid-19. Né? Ele foi cobrado, o governo foi cobrado, e eles resolvem fazer esse tipo de ação. Quer dizer, poderia ter uma outra forma, não é isso, de tentar socorrer os povos indígenas, não dessa forma. E aí eu te pergunto em relação à CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, quando os índios sempre tiveram voz, sempre tiveram participação nas decisões, e de uns tempos para cá não estão sendo ouvidos, é isso? Exatamente. A CESAI, que é o órgão do governo responsável por cuidar da saúde indígena, era um órgão que é filiado ao Ministério da Saúde, e era um órgão em que sempre houve participação na gestão, né? Sempre foi uma gestão em que os indígenas podiam participar e os diferentes povos indígenas tinham, digamos assim, lugar nas decisões de como seria a implementação da política, quais seriam as prioridades, etc. Né? Isso sempre aconteceu desde que a CESAI existe. Ela se organiza regionalmente, né, tem distritos sanitários que são responsáveis por regiões, né, por atender os povos indígenas nas aldeias. E o que está acontecendo hoje é uma militarização da CESAI. O presidente da CESAI nomeado é militar, e além disso, existe as coordenações regionais da FUNAI, o órgão indigenista do Estado, estão sendo hoje substituídos todos por militares, né? Então, tem uma notícia aí que na região de Barra do Garças vai assumir agora um militar na coordenação regional da FUNAI, né? O que muda completamente a política. Isso como a gente está vendo com essa missão de saúde, isso vai ser uma intervenção militar nas terras indígenas, né? Que já começou.
Agora, é muito importante dizer que existia na CESAI, então, esse encontro, né, entre diferentes âmbitos do conhecimento, entre o conhecimento, a medicina, as técnicas médicas ocidentais conversavam com os saberes próprios indígenas, né, os saberes elaborados ao largo de séculos, se não milênios, né, de quais são os elementos que são importantes para curar, né? Como é que um deve ser curado? Quais são as compreensões próprias de doença, né? E como é que essas doenças devem ser tratadas, né? Nesse momento se ignora completamente todos esses saberes. Isso é um repertório imenso de conhecimento. Né? É um repertório assim que diz respeito a como se vive no Cerrado, né? Nessa região norte do Cerrado brasileiro, de maneira equilibrada, né? Assim, em convívio com o que é a mata, o que é o campo, o que é o cerrado, o lugar dos rios, a alimentação tradicional, né? Em lugar de cuidar disso, desses saberes, né? De valorizar esses saberes, a política atual é uma política de terra arrasada que não reconhece nada lá, né? E que chega para administrar medicamentos muitas vezes violentos para o corpo, né? A gente sabe que, por exemplo, essa cloroquina causa prejuízos à válvula cardíaca. Né? E o exército está produzindo esse remédio, né? Então, seguramente, esse remédio vai estar sendo distribuído em massa nessa região norte. Com que objetivo? Bom, daqui a alguns anos a gente vai saber. Né? Isso é crime do Estado e deve ser pensado e deve ser denunciado. Exato. Agora, a gente já está fazendo essa entrevista, né, com você que é uma especialista na questão indígena, já prefere não se identificar. A gente sabe que o nível de violência na região, ali no Mato Grosso, entre o povo chavante, o nível de violência contra esse povo é muito grande, existem muitas ameaças. Esses caciques, eles já decidiram que vão se recusar, assinaram o documento. Eu queria que você falasse sobre essa questão. Estão sendo ameaçados de morte? Uhum, exatamente. Então, o que está acontecendo? Bom, uma perseguição política. Na verdade, o que se disputa é a terra. As terras indígenas hoje estão sendo cada vez mais cercadas pelo agronegócio. É a produção de soja, é uma produção industrial, né, de produtos muitas vezes, para exportação. E isso, ao longo de décadas, né, vem sendo acompanhado da construção de grandes vias, que são estradas ou estaduais ou federais. Vários desses projetos foram embargados na justiça porque ameaçavam e punham em risco a reprodução da vida chavante, isso é, avançavam sobre a mata, destruindo a mata, e, portanto, esses povos são povos caçadores, né? E, portanto, não teriam mais caça, né? Então, com base em todos esses argumentos, se logrou barrar esses projetos em vários momentos ao longo das últimas décadas. Então, são estradas e hidrelétricas. Hidrelétricas na região, existem vários projetos. Esses projetos são de parte de empresas que são ligadas a essas famílias produtoras do agronegócio, né? Inclusive, bom, enfim, tem várias referências aí de pessoas ligadas. Por exemplo, o ministro do governo Temer, Blairo Maggi, é um grande fazendeiro na região, né? É um grande proprietário de terras e empreendedor, como eles dizem lá, né? Que é relacionado a essas hidrelétricas que agora estão avançando sobre os rios da região. E, bom, e aí a pesca, enfim, fica completamente prejudicada, né? O que está acontecendo é que se fecha o fluxo de água dos rios, e aí o peixe não se reproduz mais. Isso decreta a fome esses povos, né? Bom, mas no caso específico, se a gente for falar do caso específico de Maraiuá-Tsedé, que é o caso que está recebendo mais acusações, né, mais desmoralização, a gente está falando de uma aldeia onde vivem 1.000 pessoas. É uma aldeia onde os chavantes viviam até os anos 60, e que foram retirados pelo Estado nas políticas de redução coloniais do Brasil Central, naquele momento. Nos anos 2010, esses
esses indígenas que foram retirados dos anos 60 voltam. Então, Maraiuá-Tsedé é a única terra indígena que é uma retomada, né, dos povos Xavante. Em 2012, essa terra há uma desintrusão dessas terras que repercutiu, essa desintrusão de 2012 repercutiu muitíssimo na região e tem aí um conflito latente com disputas locais, com grileiros, poceiros, né, que foram retirados naquele momento e que permanecem ali nas cidadezinhas da região, acusando, criminalizando, perseguindo e ameaçando de morte as lideranças indígenas. Bom, a gente tem que entender toda essa história para poder entender o conflito que está posto ali, né? Porque o que tem ali é a pressão desse agronegócio que não compreende a forma de vida, a riqueza da forma de vida dos povos indígenas. E então eu queria fechar só sublinhando o direito desses povos à sua diferença, né? Tem toda uma estrutura social absolutamente complexa, uma riqueza de conhecimentos de como se vive com o cerrado, com a natureza, com a floresta e não contra ela, né? Enfim, é uma noção de cultura que não vai destruir a natureza, que não vai pôr abaixo a floresta, mas ao contrário, vai conviver com ela, sabe? Reconhecer as presenças que existem ali, né? Desenvolve uma noção de espiritualidade relacionada a essas presenças, a presença do cerrado, a presença dos animais, a presença dos rios, né? E nesse território específico de Maraiuá-Tsedé é onde há o que eles chamam de território sagrado de Tsorepré, que é uma aldeia que tem inclusive vários achados arqueológicos que indicam a presença milenar, secular dos povos indígenas, dos povos Xavante nessas terras. Então, enfim, isso é um conflito muito grande, né? A gente tem que saber muito bem ler esse conflito para poder entender o que está em questão nessa desmoralização toda que está se fazendo hoje em dia. Perfeito. Então, bom, e o uso político da pandemia, né? Exato. Bom, eu quero agradecer aqui a sua participação. Enfim, nós temos conhecimento agora desta grave denúncia. A Rádio Brasil Atual, a TVT, enfim, a nossa equipe, vamos todos continuar nessa investigação para que realmente os direitos dos povos indígenas, né, do povo Xavante, sejam respeitados. Só queria te dizer isso, que a gente vai prosseguir aí na trilha dessa questão para a gente garantir os direitos dos povos indígenas do Mato Grosso. Muito obrigada aqui pela sua entrevista. Eu que agradeço. Queria só, então, talvez fechar dizendo que essa política travestida de defesa da saúde é uma política de militarização das terras indígenas que revela toda a arrogância e todo o desrespeito que essa política de Estado tem em relação aos povos indígenas e ao direito à sua diferença, que é uma política etnocida. Né? É uma política que pretende exterminar toda a diferença e isso a gente não pode aceitar. Sem dúvida. Muito obrigada. Não aceitaremos. Um forte abraço para você. Obrigada também. Até mais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.